Eu sou a doutora Claudinete, médica cardiologista do Centro de Especialidades do município. E esse vídeo tem por objetivo informar, orientar e ajudar as pessoas que são idosas, hipertensas e diabéticas na quarentena, orientando os cuidados que eles devem ter por serem de maior risco para o desenvolvimento da forma grave da Covid-19. Em relação aos diabéticos, eles têm a imunidade diminuída pelo fato de ser diabético. A doença diabetes, ela mesmo impõe um grau de diminuição da imunidade do paciente. E os pacientes mais vulneráveis, os diabéticos mais vulneráveis, são aqueles maiores de 60 anos, são aqueles que têm mais tempo de doença, os que estão descompensados ou que não atingiram suas metas de tratamento e aqueles que já têm alguma doença associada à complicação do diabetes, como a insuficiência renal ou a doença coronariana. Em relação aos hipertensos, eles são considerados grupos de risco porque foi observado, e estudos mostraram isso, que os hipertensos parecem possuir um facilitador da difusão do vírus no organismo, através do mecanismo de ação do vírus e da presença da enzima conversora de angiotensina nos hipertensos. Em relação aos cuidados a esses pacientes idosos, diabéticos e hipertensos, na quarentena, eu vou dividir as orientações em 3 etapas. Primeiro, os cuidados com o contágio da doença. Então, para se evitar o contágio da doença, todos nós já estamos bem familiarizados, a lavagem das mãos, uso de álcool 70, usar o álcool 70 inclusive em casa, né? Lavagem das mãos em casa, não é pelo fato de você estar em casa que você não precisa estar lavando suas mãos. E o álcool 70 você pode estar usando em maçanetas de porta, em algum utensílio que é usado por mais de uma pessoa dentro de casa. E lembrar também da etiqueta da tosse do espirro, né, que já é conhecido por todos nós. Ainda em relação à prevenção do contágio, o isolamento, todos nós sabemos e estamos vivendo isso, é muito importante. Então, eu quero ressaltar para que, depois de tanto tempo em quarentena, nós não baixemos a guarda do isolamento. Então, esses pacientes que exigem cuidado redobrado, eles devem se manter distantes e isolados o máximo que puder, o máximo tempo que puder, para sua proteção. O uso de máscaras também é muito importante. Em alguma ocasião extrema da necessidade desse paciente, idoso, hipertenso ou diabético, necessitar se ausentar ou sair de casa, ele deve usar obrigatoriamente máscaras. Em relação à imunidade, como esses pacientes se encontram com a imunidade comprometida, o fato mais importante para proteger essa imunidade, não deixar ela cair, é o controle da doença de base, o controle da glicemia, o controle da hipertensão, o controle da insuficiência cardíaca, manter-se compensado. Então, os pacientes, as pessoas idosas, hipertensas ou diabéticas precisam ser mais rigorosas consigo mesma para atingir as metas do tratamento. O segredo é sempre manter a taxa de glicemia dentro dos padrões da normalidade, as pressões controladas e, nos casos de outras cardiopatias, manter o controle da doença de base. Outros fatores que podem contribuir com a melhora da imunidade nesses pacientes é uma alimentação balanceada, uma boa alimentação e a prática de atividade física mesmo dentro de casa. Então, vocês devem procurar vídeos ou orientações de profissionais experientes, mostrando alguns exercícios básicos que você mesmo, sozinho, pode conseguir fazer para não ficar sedentário e, consequentemente, vem a ansiedade com a falta da atividade física. A ansiedade traz um aumento da ingesta de comida, carboidratos, e esse aumento da ingesta de comida, você ansioso dentro de casa, vai fazer com que suas taxas fiquem mais difíceis de serem controladas. Uma questão muito importante em relação a se manter com a imunidade conservada é o ritmo do sono.
O isolamento social, o confinamento em casa, ele pode trazer um distúrbio do sono, tirar o ritmo de sono. Então, nós temos que ser disciplinados para manter nossas atividades diárias e a parte de sono à noite. Enfim, é muito importante esses pacientes de alto risco serem responsáveis e disciplinados consigo mesmo, tomando as medicações da forma correta, alimentando-se bem, praticando algum tipo de exercício dentro de casa e se auto-observando, se monitorando, procurando se tem febre, procurando se tem cansaço, falta de ar, desânimo, falta de apetite e avisando aos parentes se algum desses sinais lhe ocorram. Além desses cuidados com o contágio e com a manutenção de uma boa imunidade, esses pacientes de alto risco, eles devem, por serem idosos também, eles devem atentar para o padrão psicológico e de ansiedade. Esses pacientes confinados por um longo período, eles podem apresentar um grau de ansiedade elevada e até chegar em quadros de depressão. Então, é importante que alguns detalhes sejam realizados dentro de casa para que eles saiam bem dessa fase. Em relação à parte psicológica, evitar depressão e ansiedade, existem algumas dicas que, por você estar em confinamento, pode passar batido e a gente não realizar. Como conversa entre os familiares de alguns fatos que tragam lembranças boas ou fazer planos para um futuro breve. É importante desligar-se um pouco dos meios de comunicação, algumas horas no dia, como TV, como celular, como rádio, e evitar notícias que nos abalem. Manter o positivismo, não entrar em pânico, manter a fé, praticar a fé, fazer boas leituras, praticar a religiosidade. A religiosidade é muito importante nessa fase. Praticar a solidariedade, fazer alguma ação que de certa forma emita solidariedade ao outro, ao próximo. Por fim, ao mesmo tempo que passei orientações médicas, vamos aproveitar essas orientações para se proteger. Por fim, é importante aqui também ressaltar que essas orientações nós devemos usá-las para enfrentar, para nos proteger da doença. Temos que saber enfrentar essa fase difícil. Temos que saber lidar com esse momento que vai passar. Em breve estaremos juntos vencendo mais uma etapa difícil em relação a essa doença. Idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes de risco e de forma geral, cuidem-se para vencermos todos juntos essa etapa.